Olá, internautas! No programa de hoje nós vamos falar sobre inadimplência e crédito na economia brasileira. A todos os internautas que quiserem participar, por favor, mandem e-mail ou entrem em contato com a ANEFAC, www.anefac.com.br, que nós responderemos a pergunta e ou dúvida. O Brasil começou este ano com 59 milhões de consumidores inadimplentes, segundo estimativa da Serasa Experian. A economia também não sai do lugar. O crédito está escasso. Quem vai conversar conosco é o especialista em crédito da Serasa Experian, o economista Luiz Rabi. Luiz, tudo bem? Tudo bom. Boa tarde aos nossos internautas. É muito difícil falar de crédito nesse cenário aqui? Porque o crédito está cada vez mais difícil, né? O que nós temos acompanhado é que, em função do aumento da inadimplência, que não é um aumento espontâneo, ele é provocado por essa recessão brutal que se instalou na economia. E, óbvio, né, diante desse aumento da inadimplência, há uma retração natural do mercado de crédito, porque os bancos acabam incorporando esse maior risco de inadimplência nas suas taxas de juros, o chamado no spread bancário, o que faz com que o crédito fique mais seletivo, mais criterioso e mais caro para aquele que precisa, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, né? Empresas e consumidores, né? Então, quando nós olhamos as estatísticas de crédito concedidas, elas estão em queda, né? A carteira de crédito dos principais bancos brasileiros se retraiu em termos reais no ano passado, né? Crescimentos abaixo da inflação. Algumas linhas apenas tiveram crescimento, como por exemplo crédito consignado e crédito imobiliário. Agora, o resto das linhas de crédito, praticamente todas elas com fortes retrações, crédito para veículos, por exemplo, e no caso da pessoa jurídica, algumas linhas ligadas ao comércio exterior, né, tiveram um desempenho positivo. Aquelas linhas ligadas a capital de giro, investimentos, todas também mostraram retração, né, o que é um reflexo desse quadro de crescimento negativo da economia, ou seja, recessão econômica, combinado com inflação que está no patamar elevado, desemprego que aumenta, enfim, isso tudo é ruim para o mercado de crédito, pois o risco de inadimplência fica cada vez maior. Segundo os indicadores da Serasa com relação à inadimplência, como é que está a inadimplência? Do ponto de vista do consumidor, nós estamos com essa cifra aí de praticamente 59 milhões de brasileiros que passaram o Réveillon com o nome sujo, né? Ou seja, negativados nas bases de dados consolidadas da Serasa Experian e do SPC Brasil, né? Isso representa aproximadamente 40% da população adulta do país, ou seja, se você sai na rua, de cada 10 pessoas que você encontra aleatoriamente pela sua frente, 4 estão negativadas, ou seja, estão inadimplentes, seja no mercado de crédito, seja contra, por exemplo, empresas de telefonia, varejos, ou seja, a inadimplência não é só perante os bancos, é também perante empresas, né, que prestam serviços e que vendem produtos aos consumidores, né? Praticamente, do ponto de vista absoluto, é um recorde histórico, né? Nós nunca tivemos quase 60 milhões de brasileiros inadimplentes, né, na história recente do Brasil. E isso não é só para os consumidores, né? As empresas também estão muito inadimplentes, né? Um levantamento que nós fizemos aí no terceiro trimestre do ano passado, nós não temos o número ainda fechado de 2015, mas aproximadamente 4 milhões de CNPJs estavam negativados, né? Isso representa aproximadamente 50% das empresas que hoje são operacionais. Porque a gente sabe que tem muita empresa que já fechou as portas, só que ainda não deu baixa no CNPJ, já que a burocracia aqui no Brasil para se fechar a empresa é um trâmite muito burocrático, né? Então tem muito micro e pequeno empresário que simplesmente baixa as portas só que fica com o CNPJ ainda ativo na Receita. Se nós olharmos aqueles CNPJs que são ativos, mas são operacionais, ou seja, aqueles CNPJs que estão fazendo negócios no Brasil, né, que estão sendo consultados por bancos, consultam ou são consultados por empresas, dá mais ou menos 8 milhões. E desses 8 milhões, 4 estão negativados, ou seja, 50% das empresas brasileiras estão com dificuldades financeiras que levam à inadimplência. Então é um quadro que há muito tempo nós não víamos. Luiz, o ano passado nós fechamos com uma inflação de 10,67%, pelo menos pelo IPCA.
A perspectiva para esse ano é uma inflação ainda alta, mas menor. Será que isso pode ser um prenúncio de uma melhora ou precisamos de outras melhoras? Se nós olharmos assim do ponto de vista da economia brasileira, ela apresentava 3 graves desequilíbrios ao final de 2014. A inflação era um deles. Nós tínhamos uma inflação que foi reprimida artificialmente pelo governo, quando ele praticamente sentou em cima, congelou vários preços públicos, como gasolina, energia, tarifa de transportes urbanos, enfim. Ou seja, a inflação real era outra. Mas era um problema estrutural que existia naquele momento. Os outros 2 problemas estruturais que nós tínhamos, um déficit externo enorme, indo para a casa dos 4,5% do PIB, e um déficit público aparentemente fora do controle. Desses 3 problemas, um pelo menos já está mais ou menos encaminhado, não que seja solucionado, mas está pelo menos encaminhado, que é a questão externa, ou seja, o dólar mudou de patamar, saímos de um dólar de 2 para 4, e isso tem feito com que o superávit comercial na balança voltasse a aparecer. Então esse problema está mais ou menos encaminhado. Agora, a inflação e o déficit fiscal não. Nós estamos com um problema inflacionário ainda. O Banco Central ele tem atuado para tentar fazer a convergência da inflação, ou seja, diminuir a inflação que o ano passado fechou aí na casa dos 11%. Esse ano vamos ter uma inflação na casa de 8%. Mas assim, estamos ainda num patamar muito alto de inflação se nós compararmos aí com o resto do mundo. E a questão fiscal. A questão fiscal talvez seja dos 3 problemas, os 3 desequilíbrios estruturais, é o mais atrasado deles, do ponto de vista de se encontrar uma solução. E o problema é o seguinte, é que se você não conserta a situação fiscal, você não garante a convergência da inflação, por mais esforços que o Banco Central possa fazer em termos de política monetária. Então, nós chegamos num ponto em que, para que nós tenhamos uma inflação de fato convergindo para um patamar que nós todos merecemos, uma inflação baixa, estável, precisamos de um respaldo da política fiscal. Precisamos urgentemente que o governo consiga equilibrar as suas contas. E é isso que falta, essa talvez seja o grande desafio que nós estamos enfrentando este ano, ou seja, como proporcionar um equilíbrio fiscal que pavimente uma estabilidade monetária a médio e longo prazo. Então, nós não teremos uma inflação baixa e controlada com uma política fiscal totalmente desequilibrada, e isso talvez seja o nosso grande calcanhar de Aquiles hoje, falando de economia brasileira. Quando se fala de economia brasileira, esses fatores que você comentou estão perfeitos. Eu acho que tem um agravante, eu gostaria que você comentasse sobre isso, a questão política. Nós temos problemas sérios na economia, mas temos problemas políticos que estão também inviabilizando soluções no caso econômico. Sim, é justamente isso, ou seja, se nós estamos de acordo que para que possamos reconstruir um ambiente favorável ao crescimento econômico, à estabilidade monetária, a uma inflação baixa, estável, se nós estamos de acordo que a política fiscal é o principal sustentáculo dessa estratégia, consertar a política fiscal passa necessariamente por um acordo político, porque nós estamos falando de corte de gastos, nós estamos falando de aumento de carga tributária, ou seja, nós estamos falando de uma série de medidas que precisam ser votadas no Congresso Nacional. E para isso é necessário que haja um governo convencido dessa estratégia, que esteja convencido dessa estratégia e que tenha força política junto à sua base de apoio para que as medidas necessárias que vão fazer com que o gasto público entre numa trajetória de controle e faça uma reforma tributária que dê racionalidade ao nosso sistema caótico atual, o governo ele precisa ser um governo que tenha um respaldo político importante no Congresso, e infelizmente é isso que nós não conseguimos enxergar, ou seja, o que nós vemos hoje é um governo que não consegue reorganizar a sua base de apoio
para a votação de qualquer coisa que seja, para menor que seja das votações, o governo não consegue se articular politicamente com a sua base para sair vitorioso em qualquer votação. Então, quer dizer, é muito difícil imaginar que este governo, pelo menos na configuração atual, irá conseguir levar adiante uma série de medidas fiscais que são impopulares, que vão mexer com interesses, inclusive interesses de setores que apoiam o próprio governo, mas que são fundamentalmente necessários para que nós consigamos construir um ambiente de estabilidade econômica. Então, não é que os economistas hoje não sabem o que precisa ser feito. Todos os economistas bem intencionados sabem exatamente o que precisa ser feito. O problema é que não está na mão dos economistas a solução desse problema, está na mão dos políticos, ou seja, está na mão de um governo que consiga politicamente passar essas medidas todas no Congresso e com isso recolocar a trajetória fiscal, ou seja, a trajetória do gasto público, aquilo que o professor Delfim sempre falou, fazer com que o gasto público caiba dentro do PIB. Hoje o gasto público não cabe mais dentro do PIB, ou seja, da economia brasileira. Estamos num nível de gasto que é insustentável. É preciso, então, reduzir esse gasto público e isso, obviamente, a questão política é, digamos, a peça principal desse tabuleiro de xadrez com um jogo muito complicado. Você comentou muito bem e acredito que nessas reformas, talvez das mais necessárias, é a reforma da Previdência. Sim, sem dúvida. O próprio ministro da Fazenda afirmou, olha, o gasto da Previdência é praticamente metade de todo o gasto corrente do governo, ou seja, a principal fonte de despesa não financeira do setor público, ou seja, e é uma despesa que cresce além de crescer vegetativamente, porque a população brasileira vai envelhecendo, o Brasil está deixando de ser uma sociedade de população jovem e estamos nos tornando uma população mais adulta, mais idosa. Então a carga de você conseguir sustentar um sistema de previdência onde a quantidade de idosos vai aumentando mais do que proporcionalmente em relação à quantidade de jovens e que estão no mercado de trabalho, claramente esse é um sistema, ao longo do tempo, ele é insustentável. Ou seja, então você tem um crescimento demográfico e um crescimento praticamente vegetativo dessa despesa. Então é por isso que se fala tanto em reforma da Previdência, porque o desenho da Previdência hoje é um desenho que demograficamente ele não é viável. Então você tem que entrar com medidas por exemplo, aumentar a idade mínima para aposentadoria, aumentar o grau de contribuição, principalmente olhando para o setor público. Hoje nós temos duas previdências no Brasil, a do setor público é muito diferente da do setor privado, mas o fato é o seguinte, é que tudo isso tem a ver com essa reforma da Previdência e, claro, mexer com isso é mexer com uma série de interesses. Interesses que hoje formam uma parte da base de sustentação do atual governo. Ou seja, o ministro da Fazenda, ele sabe exatamente onde está o problema. O problema é que não depende dele com a arrumação dessa casa. Depende de que não só o ministro da Fazenda, mas o governo como um todo se organize e angarie forças e arregimente forças no Congresso para votar legislações que vão fazer que essa previdência seja mais equilibrada no futuro, deixando de ser aí um sorvedouro praticamente inesgotável de fontes aí tributárias que são arrecadadas. E como você comentou, o que preocupa é que o Brasil está deixando de ser uma população jovem, então a gente vai perder o bônus populacional em poucos anos e o Brasil ainda não conseguiu ser desenvolvido. Isso é o que mais preocupa. O problema é o seguinte, é que o desenvolvimento, ele depende, quer dizer, não só disso, ele depende de uma trajetória prolongada de crescimento econômico. E que nós temos visto aqui, o Brasil é um país que ele passa por muitos altos e baixos. Nós tivemos aí, só para lembrar os últimos aí 20 anos, crise do México, crise da Ásia, crise da Rússia, crise do real, crise do apagão, agora a atual crise, todas elas afetaram o Brasil de alguma forma. Então o Brasil sempre praticou, do ponto de vista econômico, a grande característica nossa foi aquela chamada política do stop and go, ou seja, nós nunca conseguimos engatar uma trajetória
prolongada e sustentável de crescimento econômico, né? Essas brecadas, essas paradas bruscas que nos fazem retroagir agora, por exemplo, eu vi cálculos de economistas falando que com a recessão do ano passado e mais a desse ano, nós vamos voltar 8 anos, né? Nós vamos retroagir a situação de 2007, 2008, ou seja, o Brasil vai retroagir praticamente 8 anos no seu ritmo de produção, né? Então é isso que nos impede, claro que não é só isso, tem também a ver com a questão de educação, treinamento da mão de obra, qualificação profissional, mas assim, sem um ambiente de crescimento econômico prolongado e duradouro, difícil chegar ao desenvolvimento. Luiz, eu preciso pedir licença a você e aos queridos internautas. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.